Oiê, tudo bom, meninas? Vamos falar mais um papo de mulher por aqui, né? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o medo, mas o medo que paralisa, né? Ainda mais hoje, na época em que a gente está vivendo, a gente está muito propício e a gente também está sendo muito bombardeado por os medos os mais variados possíveis, né? E os medos não só os meus, mas o quanto também eu tô sendo bombardeado pelos medos alheios, pelos medos que estão em volta da gente. E aí eu não posso deixar de dizer o quanto que a mídia também tem sido a vilã nessa hora, né? Porque ela enfim, no intuito, não sei nem qual o intuito, né? Mas a gente acredita que é o intuito de assustar mesmo a população, para que ela preste atenção, para que ela possa entender o quanto o assunto é sério. Só que a abordagem que é feita é justamente no medo, é justamente causando pânico. Não tô dizendo que o assunto não é sério, é muito sério e a gente tem que se prevenir, tem que se cuidar, sim, mas aí, né, a gente pode estar aí causando um pânico, um medo muito maior do que necessariamente ele precisa ser. Então vamos falar um pouco hoje, né, dessas personalidades aí e vamos falar do medo. Como é o medo, né? E um medo que acaba gerando aí uma ansiedade. Então, para você que já é uma pessoa que já tem um medo natural ou que foi criada de uma maneira mais rígida, cheia de críticas, mais num ambiente mais controlador, ou um ambiente aonde te colocou ali, né, sendo uma pessoa mais frágil. A gente pode pensar um pouco na nossa história de vida, pensando nas mães, né, que super protegeram, que tinham medo de tudo também. Então, às vezes esse medo ele já vem aí na nossa história de vida já de algum tempo. Já é um medo que eu carrego já dessa família, né? E mesmo sem saber, a hora que a gente vê, a gente já tá nesse medo que paralisa. E muito geralmente o medo, ele causa e ele tá por trás dessa ansiedade, ele tá por trás desse pânico, ele tá por trás, né, dessas fobias que a gente pode falar e pensar por aí. Então, sei lá, o medo da morte, né, o medo, até as fobias mais comuns, o medo da barata, o medo de cair, o medo de ser, sei lá, incapaz, né? O medo de não conseguir. Então, quantos medos a gente vai carregando? O medo, na verdade, ele é um sentimento comum. Ele existe, ele é bom e ele é um mecanismo até de defesa nosso, né? Então, a gente precisa, sim, ter medo. Ter medo de coisas perigosas, ter medo de altura, ter medo de algum bicho que, né, pode causar algum ferimento ou que pode nos matar. Então a gente precisa assim do medo. O medo ele é importante, mas o interessante é quando a gente ainda tem o medo, mas o medo que nos ajuda como isso que eu tô falando, como um mecanismo de defesa. O problema é quando a gente começa a exagerar nesse medo. O problema é quando a nossa cabeça começa a ficar com medo de algo que ainda não existe, de algo que ainda, né, não aconteceu. E eu começo a fantasiar isso. Esse medo, num primeiro momento, ele tá só no meu pensamento, né? Então a gente tem aí, lá dentro do nosso cérebro, um pedacinho, né? Que até o nome é engraçado, porque é a amígdala, e é a mesma coisa, mas não é a nossa amígdala aqui da nossa garganta, mas é uma regiãozinha bem pequenininha lá no cérebro, que é responsável por todos os nossos sentimentos, os sentimentos nossos mais instintivos, né? Então, o medo, a raiva, o ódio, a tristeza, a alegria, tá tudo lá, né? Se alguém aí por acaso assistiu aquele filme Divertidamente, lá é a centralzinha nossa de todas as nossas emoções. Então é lá que tá também o medo. Mas, né, ela é ainda muito instintiva, muito primitiva. E aí, enquanto o nosso cérebro tá lá tentando processar, né, o que tá acontecendo, a amígdala já tomou a reação e já mandou a mensagem aí pro corpo, dizendo, olha, se você tá com medo, você tem que correr. Então, muito provavelmente a gente sente ali palpitação, vontade de sair correndo, ou a gente paralisa, ou a gente... porque ela já mandou a informação para o nosso corpo dizendo o que é que a gente tem que fazer com aquele medo ou com aquele susto que a gente fez. E tudo isso começa onde?
começa no nosso pensamento. Então, esse medo que eu tô falando que paralisa é o medo da pessoa que já tá indo para uma patologia, né? Já é uma pessoa que tem ou uma fobia ou que tá desenvolvendo aí uma síndrome do pânico. E aí são pessoas que acabam, né, tendo por histórico, por outras situações que ela viveu, ela acaba guardando isso na memória. E a amígdala, ela é muito danada, porque essa parte do nosso cérebro, ela guarda, ela memoriza, ela forma padrões. E quando ela forma esses padrões, né, ela sabe que na próxima situação que acontecer aquilo, ela precisa fazer ela ter a mesma reação. Então, quando a gente começa, né, antecipar, tentar controlar todas as histórias, quando a gente começa aí, de fato, a ficar mais nesse mundo do pensamento, mas o problema é que a gente não fica só no pensamento. Quando a gente pensa, a gente manda uma informação para esse lugarzinho aí no nosso cérebro que automaticamente sente e traz a informação para o nosso corpo. E aí é isso que eu tô falando, né? Nessa hora a gente já não pensa mais, a gente só reage. Então é um medo que acaba nos paralisando. E aí eu vou ficando com medo de tudo. E um comportamento muito comum, mas que nos aprisiona mais ainda, né? Na verdade, a gente tenta se preservar de sentir essas coisas, então a gente começa a querer evitar os tipos, os lugares, as pessoas que nos causam esse tipo de medo ou que nos traz um pouco essa sensação. Então a gente começa a evitar fazer isso, evitar fazer aquilo, não falar tal coisa, não entrar neste tipo de situação. Só que com isso a gente sim acaba afastando num primeiro momento aquele agente causador do medo, mas a gente acaba se aprisionando, porque aí eu evito de ter uma vida cada vez mais natural. Então eu estou sempre tentando evitar, eu estou tentando controlar este ambiente. Então uma outra coisa que é muito comum para as pessoas que têm o medo, ou que desenvolve uma ansiedade, ou que desenvolve um transtorno de pânico, ou como eu tô falando aí, as fobias da vida, né? Pode ser que a pessoa também possa desenvolver depois, num outro nível, também o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, esse transtorno obsessivo compulsivo também é por conta do quê? De uma tentativa de controle. Claro que está às vezes muito mais ligada à limpeza ou então à segurança, né? Enfim, então é aquela pessoa que ela fica com medo de que o ladrão vai vir entrar na casa dela. Então, para ela evitar que o ladrão entre, ela se tranca totalmente dentro dessa casa. Só que aí ela começa a pensar, puxa, mas eu já tranquei todas as portas, mas aí de repente eu não tranquei aquela outra. Aí ela levanta e vai lá conferir se ela fez aquilo. Mas aí dali a pouco ela fala, mas será mesmo? Né? Então é um medo que vai virando, e o medo é irracional, por isso a gente acaba ficando preso dentro dele. Então a gente acaba ficando cada vez mais presa, mais presa, mais presa dentro dessa situação. E era isso, né, que eu queria dizer para vocês. Então tomem cuidado. O que eu poderia falar para vocês aqui, né? Como evitar esse medo? Gente, vamos ter que, em primeiro lugar, a gente tem que enfrentar as situações mais difíceis. A gente, em vez da gente evitar, que é o mais comum, que é o que tem na nossa cultura, que é o que a gente está querendo cada vez mais fazer, evitar frustração, evitar desconforto, evitar conflito, evitar... Isso a gente está evitando do quê? De viver. Porque a própria vida é essa montanha-russa. A própria vida é insegura. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, eu sugeriria para você, né, claro, além de um ótimo trabalho aí de uma terapia, de autoconhecimento, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente olha aonde estão as nossas forças e aonde estão as nossas fraquezas. Quando eu fico sabendo de onde estão as minhas fraquezas, eu posso então, de fato, me fortalecer. Então, quanto mais eu me fortalecer, quanto mais eu trabalhar com essas minhas fraquezas, mais jogo de cintura eu vou ter,
mais forte eu vou estar para enfrentar o quê? As adversidades da vida. Então, mais eu vou estar preparada para tudo isso. Ao invés de eu ficar com medo, né, e sair realmente me aprisionando dentro de mim mesma, não, eu vou para a vida e eu vou enfrentar, né? E eu sei que eu tenho condições, eu sei que eu tenho recursos, eu sei que eu tenho armas dentro de mim que vai me ajudar a enfrentar aquele tipo de situação, né? Essa semana mesmo já, né, coloquei o vídeo aí falando um pouco da questão das fases do luto. E amanhã, né, também eu vou fazer aí a live, né, pra gente falar um pouco sobre a morte, o morrer, e que é exatamente isso. Então, ao invés da gente evitar falar, ao invés da gente falar, não, isso não existe, eu não tô pronta, eu não quero falar, eu não quero fazer, por que não falar? Então vamos falar, vamos nos fortalecer, vamos entender, vamos trazer as informações, vamos ver o que está acontecendo, porque aí eu estou embasada, né? E aí eu consigo sim conversar, discutir, entender, falar. É muito melhor, eu sempre digo isso, muitas vezes o monstro que a gente imagina dentro da nossa cabeça, ele é muito menor do que o monstro de verdade do que existe aqui fora no mundo. Provavelmente ele é, sei lá, infinitamente menor do que isso. A nossa cabeça, a nossa fantasia, a nossa insegurança, ela causa, né, um medo, um pânico tão gigantesco de que não é isso. Não, na verdade, na realidade, não é bem isso. E muitas pessoas que depois que fazem terapia, né, ou que se conhecem e que começam a enfrentar esses monstros aí, ela geralmente ela fala isso, cara, foi muito mais fácil do que eu imaginei. Então, fica a dica aí para você que também tá aí, que tá preocupada, que tá cheia dos seus medos. Então, a ideia é essa, vamos enfrentar esses medos. Tome coragem, né? Vá para cima dele, porque eu tenho certeza que você vai olhar e vai ver que o seu medo é muito menor aqui na realidade do que de fato tá aí dentro da sua cabeça, tá? Um beijo então e até a próxima, até o nosso próximo Papo de Mulher aqui. Tchau, tchau.